5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi a dupla Valéria Freitas e Seu Jorge, com a música Ilumina. Conforme prometido, tá aí, Valéria Freitas e Seu Jorge, a música que vocês pediram. Obrigado pela participação. Aê! E hoje estamos comemorando mais uma incrível marca. Fechamos o ano passado com 20.002 visualizações. Hoje estamos com 21.014 visualizações. Então, como sempre, não dá para exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma do 9º ano da Sociedade Educacional Curupaiti. É um prazer estar com vocês. Minha querida turma de 9º ano, eu estabeleci aqui um programa para a gente poder trabalhar e nós vamos trabalhar por módulos, né? Por conta do Covid-19, nós estamos sendo orientados a fazer essa gravação de casa, né? Mas assim que essa situação melhorar, nós temos fé de que vai melhorar, nós estaremos juntinhos em sala de aula, fazendo uma aula bem divertida. Enquanto isso, enquanto a coisa não muda, não se esquecendo que nós estamos em quarentena, não estamos em férias, a gente vai fazendo a aulinha de casa, home office aqui, ok? Então eu separei para vocês, para esse primeiro módulo, nós vamos trabalhar com um módulo específico de 8 aulas, então eu separei para vocês o tópico Oriente Médio. Nós vamos analisar as características naturais dessa região, Oriente Médio, o movimento migratório judaico, compreender a demanda pela criação do Estado de Israel, relacionar os conflitos terroristas aos recursos naturais, analisar as diversas facetas da economia regional, observar a resposta da Liga Árabe e suas demandas à criação do Estado israelense, identificar as principais tentativas do acordo de paz nessa região. Vamos ainda falar sobre crise hídrica, o acordo de Sykes-Picot, os 50 anos da OPEP, o muro e as separações territoriais na Palestina, Jerusalém, capital dos Estados Unidos, acordo de paz entre Israel e Palestina e a declaração de Balfour. Bom, esses são alguns tópicos que nós vamos tratar nesse nosso módulo. Legal? Então, para a gente poder falar assim, né, em Oriente Médio, a gente pensa que, por exemplo, quando a gente toca nesse assunto de Oriente Médio, o que a gente pensa? O que assim, vem à nossa cabeça? Normalmente vem petróleo, guerras, né, conflitos, próprio terrorismo, o deserto, né, camelos, pirâmides. É isso que a gente vai pensar. Porque não é de hoje que esse consenso acontece em função do conflito de interesses dos povos que habitam essa região, das ocupações do Ocidente em relação a diversos problemas dessa região, a quantidade imensa de petróleo que essa região abriga, e tudo isso favorece com que haja esse imaginário sobre o que é, na verdade, o chamado Oriente Médio. Mas falar de Oriente Médio não é só falar desses pontos. Cultura árabe, culinária árabe, os curdos, a luta das suas mulheres por maior autonomia, né? O berço das 3 religiões mais difundidas do mundo, que é a islâmica, a judaica e a cristã, além da história de impérios e conquistas ao longo de toda a história da humanidade, né? Então, nesse módulo aqui, nós vamos tratar de algumas perguntas que elas podem assim, ser bem úteis para tentar aprofundar o nosso conhecimento sobre essa região que é realmente fundamental. Como, por exemplo, a única atividade econômica do Oriente Médio é o petróleo, porque indivíduos da mesma região, inclusive da mesma religião, brigam o tempo inteiro. Como que o deserto e o clima árido influenciam no modo de vida dessa população? Todos os árabes são islâmicos? O que é islamismo? O que é árabe?
como foi a história da criação desses países, por que que o Oriente Médio não é o maior aliado do Ocidente. Bom, então, tendo essas ideias, esses problemas, como dizem na filosofia, né? Porque na filosofia toda pergunta é um problema, então, tendo em vista todas essas perguntas ou esses problemas, nós estamos aqui para dar início a esse aprofundamento, para a gente poder assim, entender o Oriente Médio muito além de algo superficial. Bom, vamos começar então com o histórico, né? O que seria então o histórico? Nesse histórico aí, o Oriente Médio, ele possui aí esse nome em função da divisão que lá atrás o Império Bizantino, né, enquanto uma potência imperialista, realizava nessa região. O Oriente Próximo era conhecido como o leste da Europa, Sérvia, Albânia, Montenegro. O Oriente Extremo eram as regiões conhecidas atualmente como Índia, Laos, Camboja. E o Oriente Médio era a região da Mesopotâmia e da Península Arábica, onde estão os países como Iraque, Arábia Saudita e Catar. Vamos entender um pouco aqui. O que seria uma Península Arábica? Uma península é uma faixa de terra que se estende em direção ao mar. Por isso que, coitado da Europa, a Europa pensa que é um continente, mas a gente sabe que não é. A Europa é uma península da Ásia, ou seja, uma faixa de terra da Ásia que se estende em direção ao mar. Bom, durante boa parte da Idade Média, até a Idade Moderna, esse Oriente Médio também era uma região de grande comercialização das chamadas especiarias, tendo como símbolo de trocas as cidades de Istambul, na Turquia, que já foi inclusive denominada de Constantinopla, e Damasco, na Síria, onde se localizavam grandes centros comerciais. Assim, essa região ela sempre foi fundamental na geopolítica entre Ocidente e Oriente, tendo influências dos dois blocos de poder ao longo dos contextos históricos pelo qual a região passou. Bom, o Oriente Médio que nós conhecemos nem sempre foi dividido dessa maneira que a gente conhece hoje. Para nós, em geografia, vale a pena dar ênfase no século XX, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, os historiadores tratam as duas guerras como uma só, mas só para a gente poder fazer uma colocação inicial aqui, tá? Então, antes dessa Primeira Guerra Mundial, essa região ela era dominada pelo Império Turco-Otomano e eles exerciam o domínio político, econômico e social nessa região. Mas, com o advento aí da Primeira Guerra, o Império Britânico ele promete autonomia política e também territorial a esses povos árabes dessa região e possibilitou aí a esses povos a criação de um califado islâmico, como era o desejo naquele momento aos povos que desejavam o chamado pan-arabismo. Pan, o quê? Pan-arabismo. Mas o que é isso, afinal? Bom, é um movimento político que ele tende a reunir os países de língua árabe e de civilização árabe numa grande comunidade de interesses. Na verdade, ele é um movimento para se unificar essas populações e essas nações árabes do Oriente Médio. Ele possui estreita vinculação com o nacionalismo árabe, baseado em preceitos nacionalistas, seculares e estatizantes. Opôs-se ao colonialismo e à política ocidental de envolvimento no mundo árabe. A gente precisa destacar que as suas origens elas podem ser encontradas desde o início da história contemporânea do Oriente Médio, com o desmembramento do Império Turco, lá no final da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, passando-se, pela anterior criação da Liga Árabe, em 1945, chega-se ao nasserismo, um movimento político populista, como alguns colocam, laico, modernizador e vagamente socialista. Bom, com a conquista do poder na Síria, lá em 1961, e no Iraque, em 1963, o partido Baaz, ele era reformista, né?
modernizador, pan-árabe, e ele pregava aí a unificação dos Estados Árabes. Ele passa, então, a competir com o nascerismo, suplantando, como diria Ricardo Pereira Passos, gradativamente como alternativa mais consistente, tanto em termos ideológicos quanto programáticos, melhor colocando. Mas, com a conquista da Primeira Guerra Mundial pelo Império Britânico, o Oriente Médio foi dividido pelo Acordo de Sykes-Picot e criou aí regiões de influência de acordo com as potências aí que ganharam a Primeira Guerra, né? Lembra aí daquela promessa feita na Primeira Guerra Mundial pelo Império Britânico aos povos árabes? Então, aquilo ali foi ignorado. Embora esses territórios aí atualmente seriam aí uma definição esses territórios eles não sigam a definição exata do acordo que foi proposto lá em 1916. O acordo, na verdade, ele ajudou assim a realizar uma, podemos dizer, divisão territorial nesses países, como foi, por exemplo, o caso do Iraque, de acordo com as influências europeias, negligenciando, inclusive, os interesses locais e as divisões étnicas e culturais dos povos árabes. Mas aí isso acabou provocando duas consequências na região: instabilidade política aí nesses países criados por essas influências e uma certa tensão dos povos árabes em relação aí aos países ocidentais. Legal? Então, a partir de 1947, com o final dessa Segunda Guerra Mundial, não esqueça, para a gente é uma coisa só, essa influência direta deixou de acontecer em função de esforços, dos gastos que a Segunda Guerra Mundial provocou nesses países, basicamente na Inglaterra, na França, né? Eles foram bombardeados, esses dois países, basicamente, entre outros, ficaram literalmente devastados. Bom, o mundo também lutava para poder aceitar o direito à autodeterminação dos povos. Isso ia contra a chamada colonização dessas regiões. Mas a gente não pode negar que essas consequências desse acordo, para poder compreender os atuais conflitos, para a gente compreender os atuais conflitos que acontecem na região, a gente tem que guardar a ideia desse acordo com carinho, porque a gente vai voltar nela ainda mais adiante, nos próximos capítulos. Bom, eu falei sobre autodeterminação dos povos, né? O que seria isso? Bom, esse conceito aí de autodeterminação, ele remonta à Revolução Francesa, isso mesmo. Mas é mais claramente aplicado depois da Segunda Guerra Mundial, quando inúmeras conferências internacionais, a própria ONU, eles reconhecem o desejo de uma nação de criar um Estado e, com esse, o seu próprio território. Bom, mas aí com essa conquista ou melhor, por falar nessa região, assim, quando a gente fala, né, da autodeterminação, dessas questões, não é fácil para a gente poder falar disso, porque a gente precisa começar analisando assim, como é que é formado fisicamente esse território, para depois a gente poder prosseguir com as chamadas questões geopolíticas. Eu vou fazer cada um módulo desse em 15 minutos, aproximadamente 15 minutos, e a gente vai poder trabalhar legal esse módulo nesses 8 capítulos. Legal? Então eu vou passar só agora as características físicas e deixo para desmembrar o restante num outro momento. Características físicas, então. Bom, a maior parte dessa região, ela apresenta clima árido ou semiárido, com uma cobertura vegetal que é muito pobre. As regiões menos áridas são aquelas que elas ficam mais perto do mar, ali, as áreas mais altas. O relevo ele é formado, em sua maioria, por baixos planaltos sedimentares, que há tempos atrás foram o fundo dos antigos mares. Essa região, onde se depositaram camadas de matéria orgânica, que ao longo dos tempos foram se decompondo e se transformando em petróleo. Bom, as medidas de altitude são baixas
e as partes mais altas raramente ultrapassam os 3.000 metros, embora tenha aí alguns pontos marcados por neve, chamada neve eterna. Bom, dessas elevações nascem importantes rios, como o Tigre e o Eufrates, que se estendem pela planície da Mesopotâmia, ocasionando uma grande fertilidade nessas terras. Bom, o nosso tempo está esgotado. Na próxima aula eu volto falando sobre regiões do Oriente Médio. Aí vamos tratar aí de assuntos como terras altas, vamos falar sobre Mesopotâmia, Península Arábica, características populacionais. Vamos falar sobre os árabes, e aí a gente vai estendendo um pouquinho mais. Legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima semana.